A comunidade brasileira no Canadá fez questão de participar da segunda volta da eleição presidencial do Brasil no último domingo. Na disputa, o conservador e atual presidente Jair Bolsonaro contra o candidato de esquerda, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eleitores vieram de várias partes da província de Ontário para participar da escolha do presidente nas sessões eleitorais em Toronto. Alguns dirigiram por várias horas para votar. 170 quilômetros de estrada de onde eu moro até aqui. Feliz da vida, vamos lá. Aqui em Toronto, o único lugar de votação é no Beanfield Center e desde as primeiras horas da manhã, uma grande fila se formou para poder votar. Lá dentro, 44 sessões para coletar os votos dos brasileiros que moram aqui no Canadá. Várias famílias vieram juntas. Cláudia fez questão de trazer os pais para votar em Jair Bolsonaro. Ele é um grande presidente, ele tem feito muito bem para o nosso país e eu acredito que ele precisa de mais uma chance para continuar o trabalho que ele já começou. Eleitor de Lula, Rogério Groisman trouxe o pequeno Noah para participar da festa da democracia. É um momento marcante porque o país está dividido e a gente tem que, trazer essa unidade de volta para o país e ele tem que participar disso, com certeza, né, filho? Para a cônsul-geral do Brasil em Toronto, o Anja Campos de Nóbrega, a votação é um direito e um dever de todos os brasileiros, inclusive dos que vivem no exterior. Esse é um momento muito bonito, eu acho que é a oportunidade que nós brasileiros no exterior temos para exercer nosso direito e nosso dever do voto e através dele dar continuidade à democracia no Brasil. A logística para viabilizar a votação dos emigrantes não é simples. Além do transporte das urnas para outros países, um grande mutirão de voluntários é necessário para possibilitar a realização da votação. Em Toronto, mais de 100 pessoas estiveram envolvidas na organização da eleição. E um exemplo fantástico foi que eles se uniram, a comunidade brasileira voluntariamente se uniram para dar kits de alimentação para os nossos voluntários. Foi um gesto muito bonito, foi através do CONCID, que é o Conselho de Cidadania de Ontário, e eu fiquei muito sensibilizada com isso. Isso é uma demonstração clara de como nós brasileiros, divididos politicamente ou não, que temos o direito de ser, permanece unido na irmandade, na solidariedade, no bem da comunidade, para o nosso bem-estar aqui. A votação presidencial é a única eleição que brasileiros expatriados podem participar. Ao contrário de Portugal, o Brasil não possui deputados eleitos por imigrantes, mas o peso da diáspora brasileira está cada vez maior no processo eleitoral. O Brasil é um dos países com o maior número de eleitores no estrangeiro. O número já chega a quase 700 mil eleitores aptos a votar no exterior. Aqui em Toronto, o número já passa de 17 mil, um crescimento de quase 80% em relação às eleições de 2018. No Canadá, o número chega a quase 40 mil eleitores brasileiros, 17 mil a mais do que em 2018. O crescimento pode ser explicado pelo grande movimento migratório brasileiro, que cresceu 36% nos últimos 10 anos, mas também por outro fator, o grande acirramento da campanha eleitoral deste ano, que motivou a diáspora brasileira a transferir o seu título de eleitor para o exterior para poder votar e participar das eleições deste ano, que já figuram como uma das mais tensas, acirradas e violentas da história recente do país. Do lado direito, apropriado das cores da bandeira brasileira, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, tem um forte discurso conservador. Contra Bolsonaro, pesam graves acusações de improbidade pela forma como lidou com a pandemia de Covid-19. Bolsonaro pregou contra o distanciamento social e ainda demorou para comprar as vacinas. Do lado esquerdo, com a cor vermelha do Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva tenta voltar à presidência da República com uma plataforma de reconciliação nacional depois de 4 anos de Bolsonaro.
Entretanto, pesam contra o ex-presidente da República acusações de corrupção. Lula chegou a ser condenado pela justiça e preso, mas acabou solto por mudanças de entendimentos jurídicos na Suprema Corte Brasileira. O Supremo Tribunal Federal considerou a Justiça Federal do Paraná incompetente para julgar o ex-presidente e todas as ações foram anuladas. Em um novo julgamento, alguns alegados crimes prescreveram. Outros processos foram suspensos e em 3 houve absolvição do petista. Além disso, o juiz Sérgio Moro, que condenou Lula da Silva e agora é aliado de Bolsonaro, foi considerado parcial pelo STF. O processo eleitoral deste ano foi marcado por vários ataques entre as campanhas de Lula e Bolsonaro. Trocaram graves ofensas que incluíram denúncias de desvio de dinheiro público, ataques a religiões e até acusações de pedofilia e canibalismo. Em meio a um clima de acirramento político e casos de violência durante a campanha, a Cônsul-Geral de Toronto solicitou apoio das autoridades canadianas para reforçar a segurança no dia das eleições. E nós pedimos oficialmente ao governo do Canadá que reforçasse a segurança e eles nos atenderam prontamente. Apesar do clima tenso no Brasil, os eleitores no Canadá votaram de maneira democrática e sem maiores intercorrências. Durante a espera para votar, os eleitores puderam expressar democraticamente as suas preferências. Do lado bolsonarista, elogios à pauta de defesa dos valores da família e da religião. Porque nós amamos o Brasil, queremos o melhor para o Brasil, mesmo estando fora do Brasil. E procuramos um candidato com os mesmos valores que o nosso. E Bolsonaro encaixa perfeitamente. Amor à pátria, em primeiro lugar, Deus acima de tudo. E os planos dele estão dando certo, deram certos, né? Apesar da pandemia. A economia está muito melhor, muito forte. E que o Brasil hoje é um exemplo para o mundo. É o único país em que nós declaramos que Deus está acima de todos. Então isso é maravilhoso. Isso aí é um exemplo que é o único país do mundo nesse momento fazendo isso. Então o que nós mais desejamos é isso, porque é um bem para todos os brasileiros e para o mundo inteiro. Vai ser um bem para todos. Por isso que nós gostaríamos que o nosso presidente continuasse governando o Brasil. Do lado lulista, defesa de programas sociais e críticas ao atual presidente. Eu consegui estudar, graduar, fazer mestrado, agora estou fazendo doutorado aqui fora pelos programas do PT, de educação, que ele valoriza a educação. E também em relação, eu não consigo votar em uma pessoa, um monstro que deixa 700 mil pessoas morrerem por causa da Covid, por causa que não quis comprar vacina. Porque a gente vota pela democracia. Bolsonaro está querendo que vire uma ditadura no Brasil, eu sou completamente contra isso. Fora a perda dos direitos que ele vem fazendo ao longo do tempo, então não tem como a gente continuar com isso. A gente está aqui para mudar. Porque Bolsonaro representa tudo que eu não concordo, tudo que eu acho que é errado para qualquer país, qualquer cidadão. Às 17 horas, a votação foi encerrada em Toronto. Nas urnas da cidade, Lula venceu com 5.188 votos, que correspondem a 55,79% dos votos válidos. Bolsonaro recebeu 4.111 votos, que correspondem a 44,21% dos votos depositados em Toronto. Em Ottawa, Lula venceu com uma folga maior, 64,09% contra 35,91% de Bolsonaro. Em Vancouver, Lula também foi escolhido com ampla vantagem, 63,48% contra 36,52%. Mas foi em Montreal, no Quebec, onde o petista conseguiu maior margem sobre o atual presidente, 68,98% contra 31,02%. O resultado total confirmou a preferência dos brasileiros no Canadá. Às 20h, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como o 39º presidente brasileiro. Entretanto, o resultado geral foi mais apertado do que as urnas canadianas.
Lula foi eleito com 50,9% dos votos válidos. Bolsonaro recebeu 49,1%, a eleição presidencial mais acirrada da história brasileira, um reflexo do clima de divisão nacional. No discurso da vitória, Lula defendeu a unificação do Brasil, preservação do meio ambiente e retomada das relações exteriores, que ficaram estremecidas com diversos países durante os anos de Bolsonaro. Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país e que hoje tem um único e grande vencedor, o povo brasileiro. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidade para todos. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votaram em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo, uma grande nação. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. Nas minhas viagens internacionais e nos contatos que tenho mantido com líderes de diversos países, o que mais escuto é que o mundo sente saudade do Brasil. Saudade daquele Brasil soberano, que falava de igual para igual com os países mais ricos e poderosos e que, ao mesmo tempo, contribuía para o desenvolvimento dos países mais pobres. O Brasil que apoiou o desenvolvimento dos países africanos por meio de cooperação, investimento e transferência de tecnologia, que trabalhou pela integração da América Latina, da América do Sul e do Caribe, que fortaleceu o Mercosul e ajudou a criar o G20, a Unasul, a CELAC e os BRICS. Hoje, nós estamos dizendo ao mundo que o Brasil está de volta, que o Brasil é grande demais para ser relegado a esse triste papel de pária no mundo. Em um ato simbólico, Lula, ao final do seu discurso, segurou uma bandeira do Brasil, símbolo apropriado pela campanha de Jair Bolsonaro. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, parabenizou ainda na noite de domingo o presidente eleito do Brasil. O povo do Brasil falou: estou ansioso para trabalhar com Lula para fortalecer a parceria entre nossos países, entregar resultados para canadianos e brasileiros e avançar em prioridades compartilhadas, como proteger o meio ambiente. Parabéns, Lula. O líder do NDP, Jagmeet Singh, também parabenizou Lula. Parabéns, Lula. O Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro confirmou: Lula derrotou a extrema-direita de Bolsonaro. Uma vitória para o Brasil, para a democracia e para todo o planeta.
O presidente americano Joe Biden emitiu nota reconhecendo a vitória de Lula. Envio meus parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos. Em um tweet em português, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que está ansioso para retomar as relações com o Brasil. Macron se desentendeu em 2019 com Jair Bolsonaro por conta de incêndios na Amazônia. Durante a desavença, o presidente brasileiro fez comentários considerados machistas sobre a mulher de Macron em uma rede social. Parabéns, caro Lula, por sua eleição que dá início a um novo capítulo da história do Brasil. Juntos vamos unir nossas forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países. Em Portugal, o presidente da República, o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República e o ministro dos Negócios Estrangeiros saudaram a eleição de Lula. O presidente da República felicita o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela eleição como presidente da República Federativa do Brasil, com a certeza de que o mandato que vai iniciar em janeiro próximo corresponderá a um período promissor nas relações fraternais entre os povos brasileiro e português e, por isso, também entre os dois estados. Luiz Inácio Lula da Silva se consagra vencedor de uma das eleições mais disputadas da história do Brasil. Mas os desafios para o novo presidente serão muitos, dentre eles o Congresso brasileiro. Majoritariamente conservador e com uma ampla bancada bolsonarista, o Congresso deve impor inúmeros obstáculos para a aprovação de novas legislações de Lula. Bosco da Costa, de Toronto, para a CMC TV.